Por uma reviravolta do destino, Liu Lang, que já foi o jovem mestre mais rico da cidade de Nanshan, torna-se funcionário de um escritório tanto no mundo humano quanto no mundo imortal. Ele assume o comando da prisão imortal estacionada no mundo humano, sem pagamento, mas ele aprende técnicas divinas com imortais. E a fadinha vem lhe dar um certo elixir, sem bônus de fim de ano, mas ele também recebe um presentão da sua noiva. Claro que se vocês gostarem e quiserem mais, comentem aí e se inscrevam pra gente bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Pô, a gente tá muito perto, por favor, pega esse vídeo, manda pro teu pai, pra tua mãe, pra todo mundo, cara. Mete aquela bala no like, e venham fazer parte do nosso servidor do Discord. Eu espero vocês por lá, hein? Já pensou que tá na metade do ano, cara, e você ainda tá na mesma? Ou pensou em conseguir uma grana aí da sua casinha, pô, no conforto do teu lar? Cara, é bem sério isso. Com pelo menos 2 horas por dia, você já consegue faturar cerca de 200 a 600 pilinhas por dia, cara. É muita grana. É claro que isso tudo vai depender da sua dedicação. Se você ficou interessado, eu vou deixar o link aí nos comentários fixados e, cara, não perde essa chance, hein? Agora, aproveita o vídeo. Um jovem de 20 anos despenca rapidamente de um penhasco, seu grito ecoando enquanto olhares predatórios o observavam cair. 2 homens de terno preto e óculos escuros discutem sobre a execução da ordem. Um deles menciona que os resultados devem ser comunicados a Yu Jin, mas a queda do rapaz não saiu como planejado. Agora ele se encontra em um local que lembra uma cela de prisão. Tentando se recuperar do choque, a sala de concreto com o mínimo de móveis torna-se impossível para ele compreender onde é que está e como chegou ali. Em meio a uma confusão, uma pergunta emerge em sua mente, sugerindo uma busca por um maior entendimento do lugar. Uma voz de um homem idoso é ouvida, lendo informações sobre ele de um leigo. O velho menciona o seu nome, estado de saúde e detalhes triviais. Liu Lang, o rapaz destinado a morrer, pergunta ao homem o que ele é e quem ele é. O velho, vestido com uma túnica arcaica, se apresenta como Benya, o guardião da prisão celestial. E o prota, ainda confuso, pergunta sobre o título e o cara explica que todos os deuses e criaturas, ervas semelhantes que cometeram crimes devem passar por aquele processo. Agora o prota desempenhará um processo e um papel semelhante como sentinela, guardando a prisão celestial. Curioso, o jovem começa a fazer várias perguntas entusiasmadas sobre essa nova profissão, imaginando se poderia permanecer no céu e como é que isso funcionaria. Benya, um pouco irritado com tantas perguntas, explica que alugar um lugar no céu é muito caro, e se fosse possível, os deuses já teriam se mudado há muito tempo. Ele acrescenta que o protagonista estava no lugar certo e na hora certa, e quando a nova prisão estava pronta, ele precisava de novos trabalhadores. No entanto, o prota continua a fazer mais perguntas, sonhando com benefícios como seguro de salário duplo e viagens ao exterior. Isso irrita ainda mais Benya, que menciona que ele próprio terá que esperar 3 meses para receber o seu salário integral. Liu Lang, desapontado, faz uma careta enquanto o velho, em um tom mais suave, explica que os trabalhadores da prisão não dependem de salários para sobreviver, pois são governados pelo próprio céu. Benya menciona que até mesmo Dalojin San, um deus imortal, não ousaria quebrar as regras da prisão. Ele explica que todos os trabalhadores penitenciários devem manter o equilíbrio e tratar os prisioneiros de forma a obter o maior benefício para si. Liu Lang concorda e o guardião lhe entrega um pequeno souvenir verde com um buraco, explicando que aquilo protege toda a prisão e que ao direcionar a sua consciência para ele, Liu Lang será capaz de controlar tudo dentro da prisão. Finalmente, Benya lhe dá uma orbe que brilha com uma luz dourada e branca, dizendo que com ele, Liu Lang poderá se comunicar com os deuses. Ele acrescenta que dependendo da sua sorte, o protagonista poderá transcender a sua natureza humana e alcançar o status divino. Liu Lang olha para a esfera com fascínio, ainda tentando se recuperar do choque do encontro e de suas consequências. Benya o observa pensativo. Ele explicou os detalhes principais do trabalho e assim pudemos começar a receber o primeiro prisioneiro. Com isso, a sentinela desapareceu em uma luz dourada, assustando um pouco o protagonista. O rapaz já estava totalmente acostumado com o ambiente e estava feliz por saber que deuses existiam naquele mundo. Refletindo sobre a felicidade trazida por essa estranha jornada para fora do seu mundo, o prota pegou a esfera dourada para testar o seu efeito. Liu Lang notou que a esfera começou a brilhar com um tom dourado e ao fazer um gesto especial com a mão esquerda apontou os dedos indicador e médio para uma pequena cadeira de madeira, ordenando que ela se movesse. Para sua surpresa, a cadeira realmente flutuou no ar, envolta no mesmo brilho dourado. Em seguida, ao comando do protagonista, a cadeira se aproximou dele e pousou suavemente no chão, exatamente como ele havia ordenado. Satisfeito com seu primeiro sucesso mágico, Liu Lang decidiu descansar, percebendo que ainda tinha bastante tempo até a chegada do primeiro prisioneiro. No entanto, assim que ele se sentou ao chão, ouviu a voz de Benya ordenando que começasse seu trabalho. Logo, o som de algemas de ferro indicou a chegada do primeiro prisioneiro, que apareceu acompanhado pelo sentinela Huan Yao, um deus majestoso que viveu por mais de 500 anos e foi condenado por se envolver com uma mulher casada, desonrando o céu com seu crime, e por isso foi sentenciado a 6 meses de prisão. Liu Lang tentou disfarçar a sua atenção ao perceber que o seu primeiro prisioneiro era um deus tão antigo. Benya, com o livro judicial em mãos, bateu na cabeça do protagonista dizendo que ali estavam todas
todas as informações sobre o prisioneiro e que agora ele estava sob o seu controle. Confuso, Liu Lang olhou ao redor e perguntou o que deveria fazer a seguir, mas Bannon já havia sumido, deixando toda a responsabilidade sobre seus ombros. O recém-chegado prisioneiro Yao se apresentou e disse que estava sempre disposto a ajudar, e o protagonista, aliviado, disse que se os seus serviços não fossem necessários, ele iria embora, mas Yao impediu com um pedido específico. Os prisioneiros do céu, apesar de sua natureza divina, ainda precisavam de comida, e como Bannon não mencionou nada sobre a alimentação dos prisioneiros, o protagonista perguntou se deveriam comprar comida ele mesmo. Yao, sem recursos, ofereceu um amuleto mágico como uma forma de pagamento. Liu Lang ficou extremamente feliz com o presente e concordou em comprar a comida, pensando em como é que poderia lucrar com os prisioneiros no futuro. Ele então concentrou a energia da esfera dourada, que agora parecia estar conectada à sua alma, e ordenou que saísse da prisão, situado no meio de majestosas rochas negras envoltas em um nevoeiro inútil. Liu Lang comentou sobre a beleza do lugar, dizendo que obviamente os deuses criaram aquele lindo tesouro. Ele decidiu deixar o local e, como não havia caminhos normais, teve que escalar as rochas. Surpreendentemente, ele fez isso com bastante habilidade e rapidez, como se tivesse aprendido desde a infância aquilo. Ao atingir um certo pico, Liu Lang se perguntou se essa nova habilidade era resultado da conexão com a esfera, percebendo que provavelmente era a razão de seu novo vigor físico. Feliz por não estar mais fisicamente fraco, ele viu um carro velho e caro vermelho passar. Depositou suas esperanças de alcançar a civilização daquele carro. A mulher que dirigia o veículo olhou para o protagonista com um pouco de tensão, pensando que algo poderia estar errado se ele estava ali na estrada. Algo chamou a atenção dela e dos seus companheiras, que sorriram surpresos na direção do Liu Lang. O rapaz estava segurando entre os dentes o amuleto que Yao lhe deu, que funcionava como um feitiço de amor, atraindo as pessoas ao seu redor. Ele pediu carona às jovens que, encantadas com o amuleto, não puderam recusar, para sua grande felicidade. Assim, o proto esperava sair daquele lugar deserto entre rochas escuras e chegar a um lugar mais útil. Chegaram aos escritórios da empresa Mu, cujo prédio era rigorosamente vigiado por dezenas de pessoas. Um luxuoso carro branco passou pelos seguranças e estacionou na entrada. Alguns guardas comentaram que aquele era o Sr. Yue, um empresário muito perigoso que ninguém deveria contrariar. Yue saiu do carro e perguntou ao segurança se a senhorita Mu estava presente. O guarda se curvou e respondeu que sim, ajeitando a gravata nervosamente. Em seguida, apareceu a própria senhorita Mu, diretora executiva da empresa e proprietária do escritório. Os guardas continuaram conversando entre si, comentando sobre a extraordinária beleza e caráter da senhorita Mu, dizendo que casar com ela seria uma bênção para muitas gerações. Irritada, a senhorita Mu se virou para Yue e perguntou por que ele estava bloqueando a entrada do seu escritório. Yue ignorou a pergunta e encheu de elogios e olhares amorosos. Com um gesto, os guardas abriram a porta do carro, revelando um porta-malas cheio de rosas frescas, as únicas flores dignas da beleza de Mu. Ele embrulhou uma dúzia dessas flores em papel especial e as presenteou à senhorita Mu, que respondeu com uma expressão meio indiferente e meio irritada, dizendo calmamente que estava noiva de uma outra pessoa e que as rosas não eram apropriadas para tal ato. Yue pegou a mão dela e declarou que o noivado deles era inválido, e ele acusou a senhorita Mu de que o seu relacionamento com Liu Lang era falso, um movimento puramente político e que agora Liu Lang, que estava morto, nada poderia impedir. A senhorita Mu olhou friamente para o chefe da segurança e ordenou que expulsasse Yue. No entanto, o chefe da segurança caiu no chão tremendo, alegando ter convulsões e que não poderia cumprir a ordem. A senhorita Mu, irritada com a situação, disse que era falta de educação fazer uma cena tão terrível na frente de uma grande multidão e sugeriu que conversasse em particular no escritório. Yue insistiu, mas ela o rejeitou novamente. Logo, outro carro apareceu na entrada, se movendo rapidamente. O motorista freou bruscamente, quase causando um acidente. Leite quente estraga o dente, principalmente os dentes da frente. Yue ordenou que os seus guardas tirassem Liu Lang, que estava no carro com 3 jovens, e o punissem fisicamente. Os guardas, exercitando as mãos, responderam com aprovação à ordem, dizendo que seria fácil acabar com o prota. No entanto, ele saiu do carro sozinho, com um olhar desafiador, observando seus oponentes mais robustos. Em seguida, deu um soco em 3 guardas, derrubando todos no chão. Colocou o pé no rosto de um deles e declarou de forma sarcástica que era funcionário do departamento de segurança da empresa Mu. Ele perguntou com zombaria se eles finalmente encontraram como ir trabalhar. Liu Lang ordenou que saíssem dali com arrogância e os guardas ficaram surpresos que alguém ousasse falar naquele tom, especialmente com Yue presente. Yue, assustado, olhou para Liu Lang pensando que ele já deveria estar morto e expressou a sua opinião. Mas o prota o interrompeu perguntando o que ele queria dizer, suspeitando que Yue sabia algo sobre seu sequestro. Yue se recompôs rapidamente, ajeitou a gravata e disse que a posição de Liu Lang agora era duvidosa e que ele não era mais o que era antes, apenas um guarda, então a sua arrogância não tinha valor. Sugeriu perguntar às pessoas ao redor quem realmente tinha influência ali onde o povo aplaudia a família. Enquanto atacava o protagonista com um chute, Yue percebeu que Liu bloqueou seu ataque, agarrando seu tornozelo. Liu levantou o oponente no ar como se ele não pesasse nada, fazendo comentários sarcásticos sobre a luta. Ao ouvir Yue admitir a derrota, o protagonista jogou no chão com força, fazendo um som muito alto. Yue se levantou com a ajuda de seu guarda-costas furioso. Decidiu fazer uma ligação e ordenou que cerca de 20 pessoas fossem enviadas ao escritório da Mu. Não querendo desistir da batalha, ele se virou para Liu Lang e rindo disse que a sua morte era apenas uma questão de tempo.
Sujin e Liu Lang mal reagiram a isso e logo perguntaram se ele estava bem, o que só aumentou a raiva de Wei. Ele os ordenou a agir de forma mais humilde e educada, mas foi ignorado. E Wei afirmou que todo o problema já havia resolvido e que Sujin poderia voltar ao trabalho com segurança. Pelas costas, ele segurou o amuleto do amor presente de Yao e decidiu tentar ver que efeito teria em Sujin. A garota se aproximou do protagonista e ele pensou que ela queria beijá-lo, ficando feliz pelo presente de Yao. No entanto, ela se aproximou demais de seu ouvido e baixinho chamou o protagonista de idiota. Depois ela disse que, devido ao caos causado pelo confronto entre o Prota e Yue, ele não teria um dia de trabalho tranquilo. Liu Lang se perguntou por que o amuleto não havia funcionado dessa vez. Enquanto isso, um pequeno ônibus branco pintado com hieróglifos se aproximou do prédio. Os lutadores de Kao desceram rapidamente, dúzias de homens fortes enviados por Yue para se vingar da derrota contra o Prota. O líder dos lutadores ordenou que todos atacassem Liu Lang. Armados com bastões e porretes, os lutadores indicaram e iniciaram um ataque, enquanto Yue permanecia calmo e impassível. Enquanto isso, o Yue não entende por que os lutadores não obedecem diretamente às suas ordens, acreditando que as ordens do presidente não eram suficientes para completar a tarefa. Uma multidão de combatentes com bastões erguidos ataca o seu oponente, que eles veem apenas como mais uma vítima. Liu Lang, um tanto temeroso, pergunta se alguém poderia ajudá-lo com a perspectiva de uma grande batalha contra tantos homens armados. Sujin diz para ele ter o máximo de cuidado possível e entender a gravidade da situação. Um dos lutadores acerta Liu Lang com seu bastão, tentando golpeá-lo com força suficiente para paralisá-lo, se não matá-lo. Porém, o golpe falha e Liu Lang percebe que os seus movimentos não eram mais rápidos, provavelmente devido à sua conexão com a esfera, que acelera seus reflexos em situações de estresse. Com uma série de golpes rápidos, o protagonista desarma seus oponentes e os derruba com as mãos e os pés, aproveitando sua nova velocidade. Sujin observa tudo isso surpresa, sem entender como um rapaz que mal se exercita poderia ter tais habilidades de luta. Grita com seus lutadores perguntando com raiva por que tantos deles não conseguem derrotar um único adversário e ordena que atacassem juntos. O chefe dos lutadores, Kao, garante o seu profissionalismo e rapidamente direciona os seus subordinados para atacar o Prota. Eles saltam em sua direção, planejando esmagá-lo sob peso de 20 pessoas. O plano falha miseravelmente, pois todos caem uns sobre os outros, reclamando de cólicas e dores por todo o corpo. E o Prota, surpreso, pergunta se é necessário chamar uma ambulância após o fracasso do ataque, e os seus rivais recusam, garantindo que estavam bem. De repente, ouve-se o som de uma sirene de polícia perto do escritório, pronunciando o fim iminente de uma batalha. Uma linda policial chega ao local em uma motocicleta com o rosto escondido por um capacete e desce de uma forma elegante. Yue e todos ficam assistindo surpresos enquanto o policial se aproxima. Sem saber quem a chamou, ficam totalmente atentos. A policial tira o capacete e explica que havia recebido uma ligação, mandando que todos retornassem ao local para as novas investigações. A maioria dos seguranças fora do escritório ficam encantadas com a policial, mas mesmo assim, um dos lutadores pega o seu bastão preparando-se para atacar o Prota. Insatisfeito por ter que lidar com tudo sozinho, Liu Lang se esconde atrás da policial, percebendo que agora ela é a sua melhor proteção para evitar acabar na prisão ou até mesmo pior. A policial pergunta de forma ameaçadora se seu aviso foi claro e, percebendo que foi ignorado, tira o bastão das mãos do lutador e o acerta entre as pernas, e ele cai no chão gritando de dor. Yue caído declara que era melhor prestar atenção no protagonista e o seu comportamento suspeito, difícil de explicar pela força física, e a policial considera isso, mas espera tensa pela reação de Liu Lang sem entender o que esperar. Ela não consegue acreditar que um rapaz aparentemente normal foi capaz de derrotar tantos adversários que agora jazem no chão. Ela olha para eles com grande desdém, sem entender por que alguém permitiria que eles existissem. Por fim, a policial aponta a arma para o protagonista e ordena que colocasse as mãos atrás da cabeça, o que assusta o garoto. Liu Lang diz que se comportou educadamente até que chamaram uma ambulância para os feridos, ao que eles responderam positivamente, justificando as suas ações. No entanto, manda todos calarem a boca, mas eles se rebelam de forma peculiar, lembrando que ele prometeu não pagar devido ao fracasso na briga. Apesar de todas as justificativas, a policial coloca algemas de ferro em Liu Lang, que exala tristemente, aceitando as estranhas consequências de uma situação na qual não viu culpa alguma. A policial também ordena que todos os presentes acompanhassem até a delegacia para esclarecer as circunstâncias, e Liu Lang acaba em uma das celas de delegacia sem muitas oportunidades de se defender. Ele tenta entender com o guarda como é possível ser preso sem seguir os protocolos adequados, mas é essencialmente ignorado, e a única resposta que recebeu foi o som das barras de ferro se fechando. No final, o protagonista responde que é uma ordem da policial que tem autoridade naquele departamento, e Liu Lang não pode fazer nada. Surpreendentemente, o garoto também não consegue evitar pensamentos românticos e sonhadores sobre a policial, já que era muito lindo, ele queria se casar, ter filhos e viver uma vida. Mais tarde, ele percebe que o símbolo da prisão celestial que carrega como lembrança começou a brilhar, levando ele a pensar em seu trabalho. Ele continua olhando para a luz que aparece em seu bolso, se perguntando o que fazer. Decide se transportar para a prisão para resolver possíveis problemas e ordena que a esfera o leve para onde a sua jornada é necessária. Estranhamente, o protagonista se vê caindo do céu, gritando enquanto se aproximava rapidamente do chão. Ao final da queda, ele aterrissa sem muitos danos diante de uma mulher misteriosa vestida com um antigo manto verde. Ela se inclina sobre o protagonista e diz que o aguarda e que está se comportando de maneira estranha. O garoto se levanta sem saber quem estava na sua frente e a mulher se apresenta amigavelmente como Elauda,
Elauda, pertencente à família Indan. Liu Lang se lembra desse nome do caso de Yao e se pergunta se ela foi a razão pela qual Deus foi preso. Elauda, com um tom triste, responde que o protagonista interpretou mal a situação dela e que ela não fez nada do tipo, e ela começa a contar a sua história dizendo que ela e Yao estavam namorando há muito tempo e apesar de tentarem separá-las, o amor deles era mútuo e forte. No entanto, não tinham permissão para ficarem juntos, o que levou Yao à prisão. Elauda diz que veio até perto da prisão para ver o seu amante que sofreu tantos infortúnios. Com uma expressão triste, ela continua falando sobre a sua esperança de que a prisão aceitasse por um tempo. Liu Lang não pode deixar de se impressionar com quanto drama existe no mundo dos seres imortais e reflete sobre como essa visita pode ser benéfica para ele, dada as regras escritas da própria prisão. Ele expressa sua preocupação e regras claras para esta prisão, tão convidativas, seria uma violação que a guarda gostaria de evitar, então oferece um suborno a Liu Lang. O suborno consiste em moedas roxas, típicas de moeda celestial, e um pergaminho que ensina magicamente qualquer arte marcial. O prota, um pouco tímido, aceita rapidamente os presentes e concorda em ajudar Elauda e a sentinela a se atravessarem em uma gruta escura que leva à prisão. Assim que os amantes se encontram, eles se abraçam e Yao, surpreso, pergunta como seu amado chegou até ali. Liu Lang examina o pergaminho que recebeu e percebe que é talvez a melhor arte marcial do mundo, pois permite entender completamente os movimentos do seu oponente. Com isso, ele retorna à prisão humana, onde deve ser interrogado sobre o seu encontro com Jin Zhao. A policial entra na sala de interrogatório e assume uma postura ameaçadora ao cumprimentar o protagonista, e ele mal reage às ações dela, esperando calmamente. A policial, irritada, ordena o início do interrogatório e exige que Liu Lang coopere, e ele permanece sentado à mesa de braços cruzados, e a policial grita com o prota, mandando ele parar de brincar e cooperar. Mais tarde, em um tom mais calmo, ela diz que o tempo para o protagonista tomar uma decisão já havia se esgotado e estende a mão para ele, tentando fazer vê-lo a situação. De repente, a policial percebe uma mudança estranha no prota e não consegue esconder a sua surpresa. Meio brincando, ele pergunta se ela estava tentando torturar os seus suspeitos, e a policial retira a mão da mesa com uma expressão arrogante, ordenando que o interrogatório começasse. Ela pede informações básicas, o nome do prota, sua idade e a sua posição como vice-diretor do Departamento da Segurança Mu. Depois parte para a principal questão do interrogatório: como ele conseguiu vencer 20 lutadores profissionais sem se ferir? Liu Lang responde que venceu a luta facilmente porque os lutadores não eram tão profissionais assim. E a policial, furiosa, aperta a caneta na mão, não querendo acreditar em uma mentira tão óbvia. Ela decide que Liu Lang deve provar a sua força em um duelo com ela. Liu Lang aceita o desafio, mas pede com desdenho para não bater no seu rosto ou nas suas pernas. E a policial reage com raiva a essa bravata, preparando-se para derrotá-lo. Ela ataca com um chute poderoso, mas o prota desvia facilmente graças à sua velocidade super poderosa. O chute da policial atinge o chão de concreto, ferindo-a gravemente. Ela olha com desconfiança para o prota, tentando entender como ele evitou aquele ataque. Faz um outro ataque, desta vez no peito, mas o prota se esquiva, inclinando o corpo. O próximo ataque é direcionado ao rosto, mas Liu Lang novamente se move rápido demais para ser atingido. Após 5 minutos e centenas de golpes semelhantes, nenhum acertando o alvo, a polícia para, ofegante e cansada, tentando entender como aquilo era possível. Ela finalmente diz ao protagonista que se ele não atacar, ela vai acusá-lo de agredir a policial, e o protagonista, confuso, pergunta por quê. Mesmo sem bater nela, ela o condenará como um agressor. A policial manda que ele mostrasse suas habilidades, as suas verdadeiras habilidades, e elas se manifestaram quando realizou outro ataque no peito de Liu Lang, que começou a desviar. Além disso, ela acertou as pernas do policial, fazendo-a perder o equilíbrio. Liu Lang ainda tentou atacar o policial enquanto caía em direção ao adversário, mas o homem conseguiu segurá-la, minimizando os danos. Durante a queda, infelizmente, ela agarrou a policial, mantendo-a de pé. Isso fez com que a garota pedisse que o protagonista tirasse suas mãos dela, claramente irritada com toda aquela situação. Decidida a se livrar do rival, ela empurrou Liu Lang, mas acabou caindo sobre ele, diminuindo a distância entre os dois, piorando ainda mais aquela situação. O policial acabou tocando os lábios do protagonista como se fosse um beijo, e a garota, chocada, reagiu imediatamente e deu um chute entre as pernas do prota, que gritou de dor. Assustada com a situação, ela se levantou rapidamente e ficou na defensiva enquanto Liu Lang tentava se proteger das reprimendas dela, num acesso de raiva, e a garota mandou o prota sair da estação. Liu Lang, feliz por escapar da situação, saiu correndo da sala de interrogatório, deixando a policial sozinha, e ela, cansada e decepcionada, caiu no chão de concreto, lamentando a perca do seu primeiro beijo em uma situação tão complicada e nada a ver, enxugando as lágrimas antes de sair da delegacia. Ela ordenou que o prota nunca mais aparecesse em toda a sua frente. Saindo da delegacia, o protagonista estava pra lá de irritado porque não tinha ninguém para dar uma mãozinha pra ele. Ele precisava de atendimento médico após o confronto, então decidiu pegar um táxi. Chegou ao local familiar para resolver seus problemas, pediu o taxista para parar e, ainda escondendo a região machucada, com a mão ordenou que o motorista saísse rapidamente, pois não podia ficar ali nem sequer um minuto. O motorista levou o prota até a casa de Sujin, onde morava com o noivo dela. Liu Lang mal conseguia se controlar, ainda segurando a parte machucada, dizendo que não podia mais aguentar. Viu que a casa parecia vazia, então era provável que Sujin ainda não tivesse voltado do trabalho, significando que ele estaria sozinho. Ele abriu a porta da frente e entrou
entrou rapidamente correndo feliz para o banheiro para lidar com as consequências da colisão. Pensando que estava sozinho, o prota fechou a porta do banheiro com força. No entanto, a garota ainda estava em casa e ao ouvir o barulho desceu para verificar se era o prota quem havia chego. Ela se sentou em um dos sofás da sala refletindo sobre o terrível dia e esquecendo completamente do seu noivo. Mais tarde, um som estranho vindo de um dos quartos despertou a suspeita em Sujin e ela se aproximou percebendo que os sons vinham do banheiro, o que alarmou ainda mais. Uma olhada pela porta translúcida foi o suficiente para entender o que estava rolando. O prota estava dando aquele barroso. Indignada, Sujin decidiu pegar um taco de beisebol para dar uma lição no noivo. Sujin preparou o bastão para o ataque e se perguntou se Liu Lang tinha um último desejo. Sem suspeitar de nada, ele estava distraído com o celular e não conseguiu reagir a tempo. Enfrentou a situação sem expressar nenhum sentimento, chegando a deixar o celular cair ao chão, e foi submetido a vários golpes moderados, uma forma de punição. Pelos erros de Liu, após um período em que as emoções dos dois não estavam em seu melhor momento, Sujin lembra o protagonista que o compromisso deles é apenas uma estratégia política que deve manter limites claros entre si. Liu Lang, ainda machucada, acena com a cabeça e tenta explicar à garota que as coisas não são exatamente como pareciam. No entanto, ela não entende e percebe que conversar com ele não traria nenhum progresso. A garota então manda o protagonista para o seu quarto, ameaçando de perder o emprego e a casa dela se algo semelhante acontecesse novamente, e a situação permanece a mesma. E Sujin apenas observa com irritação, ainda incapaz de se livrar das emoções do incidente. E a noite de luar finalmente chega. Liu Lang deita-se tristemente em sua cama, relembrando seu passado com insatisfação. Ele lembra que foi algo especial comparado ao seu atual estado social duvidoso, do qual apenas a sua nova força poderia salvá-lo. Ele tinha dinheiro e estava constantemente cercado por momentos agradáveis em sua companhia, quando até as famílias mais famosas como a própria Yue se curvavam ao seu sucesso e riqueza. Porém, o protagonista decide que pensar nisso não levaria a nada e que não deveria se atrasar para o primeiro dia de seu novo trabalho. De repente, ele se lembra de que Wang Youzi ainda estava esperando por ele na prisão celestial, esperando por comida. O rapaz decide não perder tempo e ordena que a esfera transfira para a prisão. Liu Lang apresenta vários pratos diante de Youzi e quer se desculpar por certas coisas do passado. Na mesinha havia vinho, frango assado, um prato específico de carne e acompanhamento de legumes. Liu Lang se desculpa por não ter conseguido fornecer comida ao prisioneiro nos últimos 2 dias. Youzi, obviamente exausto e com fome, mostra uma expressão adequada. O frango assado parecia especialmente suculento e saboroso depois de um período de jejum e só o cheiro dos pratos parecia capaz de enlouquecer alguém e salvá-lo do perigo. Youzi, faminto, olha para o guarda e diz que essa é uma oferta muito modesta, lembrando que já esteve preso em condições muito piores. Com isso, como uma espécie de brinde ou símbolo de compreensão mútua, Deus e o sentinela atam com suas cabeças em sinal de respeito, e o prota responde que isso era elogio exagerado e que ele estava apenas fazendo seu trabalho. Após uma longa conversa, Youzi parabeniza o protagonista e diz que ele é o melhor sentinela que já havia visto, mas avisa sobre algo importante. Youzi afirma que agora sente que ultrapassou todos os limites possíveis, mas na realidade ele não está muito longe do caminho da imortalidade. Liu fica um tanto tenso com essa afirmação, considerando-se intocado até então. Youzi começa a se lembrar de memórias distantes de quando ele mesmo era mortal, há meio milênio, lembrando-se de 4 eventos importantes dessa época. Etapas de treinamento incluíam comunicações com poderes superiores, transformação do corpo, manipulação de energia, Qi e um reino místico como o de Liu. Porém, El diz que apesar de esforço, muitos mortais já percorreram esse caminho, mostrando quantas oportunidades existem. Isso faz o prota pensar em como poderia usar a ajuda de Yao em seu crescimento futuro. Mas ele recusa, pois os deuses não podem influenciar o destino dos mortais em sua busca pela imortalidade. Liu desiste e pede ajuda novamente, ao que Yao responde que ele pode usar os presentes que os deuses imortais lhe deram, mas isso não é o suficiente para o prota, que quer tudo de imediato. Ele se lembra com irritação de como foi até Yao no meio da noite para fazer favores e não recebeu a gratidão que esperava. No dia seguinte foi o primeiro dia de trabalho do prota no departamento de segurança. Liu estava correndo para o escritório vestindo seu paletó e ao entrar na recepção, um dos funcionários da empresa disse que ele tinha que comparecer de imediato a uma reunião na sala de conferências. Um colega comentou que essa reunião era apenas para a gestão, então não estava claro o que o prota faria lá. O mesmo olhou para o relógio que marcava exatamente 9 minutos e sabia que estava na hora certa. Ele abriu a porta da sala de conferências e cumprimentou em direção à voz alta, mas todos responderam com silêncio e olhares de espanto. Um dos líderes se dirigiu ao protagonista pelo nome e perguntou quem lhe deu o direito de entrar na sala de conferência sendo apenas um segurança contratado. Esse líder também se aproximou de Sujin e pediu desculpas pelo incidente causado pelo prota, dizendo que ele ainda não tinha sido treinado e iniciou a conferência. O líder assinou com aprovação e disse que retiraria o prota naquele momento, tendo preparado tudo para a reunião. Para a surpresa de todos, Sujin respondeu que todos deveriam se sentar, inclusive o prota. A presidente anunciou o início da reunião e a direção ficou chocada com a presença de um simples segurança. Liu sentiu como se o líder que queria eliminá-lo agora estivesse desonrado na frente da presidente.
A presidente informou que, devido à passividade do diretor de segurança em seu trabalho, escolheria um novo candidato para o cargo. A direção discutiu entre si, dividida sobre se essa decisão era positiva ou negativa, considerando as circunstâncias operacionais da empresa. Decidiram escolher o candidato mais provável para o cargo de vice-diretor, um rapaz que estava tentando destituir Liu. O mesmo ficou obviamente feliz com essa oportunidade, já sonhando com o prestígio e as vantagens do cargo. Dramaticamente, a presidente proclamou o novo diretor do departamento de segurança, parando antes de revelar o nome. Para a surpresa de todos, descobriu-se que era o Prota, o que foi avaliado como uma decisão duvidosa, mas uma grande alegria para Liu, para quem tal alta posição no início de sua carreira foi uma mudança puramente positiva. Ele se curvou a todos os presentes e disse que era uma honra trabalhar ali. Algumas horas depois, a reunião da gestão terminou e todos seguiram para os seus afazeres. O Sr. Kamen Shen, que tinha um plano para o novo chefe de segurança, chamou o Prota para uma conversa e se apresentou, oferecendo ao novo funcionário um tour pelo escritório da empresa. Os homens apertaram as mãos de uma forma educada, mas a antipatia mútua é evidente desde o início. O cara acreditava que Liu Lang conseguiu um emprego por nepotismo, o que será fácil expulsá-lo, e Liu Lang reage quase emocionalmente, mas com aprovação às palavras gentis do cara. Enquanto isso, o vice-diretor informa os seus subordinados que Liu Lang não é experiente nem incompetente, e o novo chefe entra na sala do departamento de segurança. No bate-papo, muitos apoiam a ideia de afastar o Prota da posição, e na entrada do departamento há uma grande comoção entre os trabalhadores. Ela deixa o novo chefe passar primeiro e a porta se abre com um rangido, como se uma armadilha estivesse prestes a ser acionada. Liu Lang se esquiva habilmente, evitando qualquer efeito, e mais tarde comenta com Yu que alguém tentou prejudicá-lo, ao que responde com desgosto, como mal disfarçado. Os funcionários do departamento estavam sentados à mesa fumando e jogando cartas quando um deles perguntou por que ninguém bateu na porta ao entrar. Em seguida, o homem se levantou e empurrou o protagonista com força, perguntando o que ele estava olhando e ordenando que fechasse a porta. Liu Lang, com um olhar desanimado e ameaçador, pergunta por que eles ainda estavam empregados e se incomodavam tanto com todos ao seu redor. Ele ordena que limpassem a bagunça do escritório em meia hora e, se nada fosse feito quando ele voltasse, todos seriam demitidos. Em Shen e alguns membros do pessoal de segurança ficaram assustados com a ameaça, mas o homem que inicialmente se dirigiu a Liu Lang tinha uma expressão indiferente e queria falar com o novo chefe. Ele perguntou como um rapaz com menos de 30 anos e sem experiência poderia ser o chefe deles. Perguntou ao presidente se Liu Lang tinha qualificação profissional, treinamento militar e se sabia agir em situações de emergência. Shen destacou que a escolha de Liu Lang foi por estratégia por parte da presidência. Uma boa estratégia para influenciar Liu Lang. Perguntou como ele gerenciaria a segurança da empresa sem conhecimento profissional ou habilidade física, e o departamento de segurança zombou silenciosamente do Prota, que então desafiou o homem para um duelo. Surpreso com a iniciativa, o homem não recusou e acrescentou que tinha experiência como soldado das forças especiais, e aos poucos as pessoas começaram a se reunir em torno dos dois rivais, querendo ver como é que o novo chefe poderia perder para o favorito da longa data. A presidente também apareceu no meio da multidão, observando atentamente todas as ações do protagonista na preparação para a batalha. O homem tirou a camisa e disse a Liu Lang que os seus ataques poderiam ser fortes demais para ele. Mas o Prota não teve medo e encorajou seu oponente a atacar. De acordo com a estratégia da família, Liu Lang se esquivou habilmente de todos os ataques, e o homem zombou de sua constante evitação, mas admitiu que Liu Lang era rápido. O Prota percebeu que era hora de atacar. Com os punhos firmes, ele deu um soco profundo no peito do oponente, dizendo que esse era o primeiro de uma série de golpes subsequentes. O cara olhou para o Prota com raiva sem palavras, refletindo sobre como permitiu que isso acontecesse. E Liu percebe que o poder com que lhe dá velocidade também pode imitar a técnica de seus oponentes. Com esse ataque e esse conhecimento, ele usa esse poder chamado Star Shaman para o seu próximo ataque. O ataque funciona e o protagonista consegue acertar o rosto do oponente, que cai vergonhosamente no chão, reconhecendo a vitória do novo chefe do departamento de segurança. E o Prota, por sua vez, desafia os outros funcionários do departamento a atacá-lo também. Mas eles recusam, reconhecendo sua força, e um dos guardas de trás traz uma cadeira dobrável para o protagonista poder descansar. No meio da multidão, o chefe aparece e pergunta a Liu o que está acontecendo ali no meio do expediente. Todos os funcionários correm de imediato para seus postos, assustados com possíveis punições por má conduta. Sujin não pode deixar de notar que o Prota realmente sabia lutar, mas no momento seguinte não consegue acreditar em suas próprias palavras ao considerá-lo ao menos um pouco competente. De volta ao departamento de segurança, o Prota agora conquistou sua posição diante dos subordinados. Na sua mesa, ele pensa sonhadoramente sobre como se sente vulnerável e como os subornos da prisão celestial garantem seu caminho para o futuro próspero. Ele lembra que Baniel mencionou a possibilidade de alcançar uma posição divina que poderia ajudá-lo no amor. No entanto, é interrompido por uma dor de estômago e corre para o banheiro, pedindo em pânico para que seu estômago se acalmasse. Liu tranca ruidosamente a porta do banheiro e se senta tentando manter a calma. No entanto, algo o confunde. Uma menina grande com um cachorro para bem na frente dele e olha diretamente para o Prota. A menina cobre o nariz, comentando que ele provavelmente vive ali. Enquanto isso, o cachorro diz à menina que se não tivessem perdido pontos burocráticos, não estariam naquela situação. Confuso, Liu manda os dois saírem da cabana e não incomodarem mais. A menina, em um tom solene, ordena que
o protagonista mantivesse a ordem, coloca o cachorro no chão, onde é possível ver um medalhão interessante. Parece que Manion leu o livro judicial daquele cachorro celestial, enumerando seus crimes e castigos. O prota vê isso como uma piada estúpida, sem entender como tal criatura poderia ser condenada. De volta aos seus pensamentos, Liu sonha sobre como poderia conquistar o coração de Sujin, mesmo sem um amuleto do amor. Nesse sonho, Sujin pede ao prota para mostrar as moedas celestiais roxas, com as quais ele concorda alegremente. No entanto, a garota usa as moedas apenas para se unir aos círculos mais elevados do céu, rindo das tentativas românticas de Liu. No final do sonho, a própria presidente o nota, mal contendo o desejo de demiti-lo. Sujin, em seus pensamentos, se pergunta como Liu se atreve a dormir no trabalho e ainda sonhar com ela, com um tom de desdenho. E o cachorro celestial Ivan se dirige ao prota, mandando ele trazer comida. Liu carrega um caminho cheio de coisas diferentes para o cachorro, enquanto este faz comentários pomposos e ameaças, e o prota tenta esconder a sua raiva e parecer calmo e contido. E o cachorro estava acostumado a estar rodeado de vários pratos, brinquedos e criados. O sentinela nunca ficará feliz com aquele prisioneiro, e o mesmo afirma que se o prota não gostasse dele, a prisão deixaria de existir. O homem explica que não ofereceria ao cachorro coisas comuns para cães mortais, e Liu Lang mostra ao prisioneiro vários brinquedos, travesseiros e outras coisas semelhantes. O cachorro olha com indiferença para todos aqueles itens, perguntando ao sentinela se ele realmente acreditava que algo assim poderia ser útil para um ser imortal. Liu Lang pega um frisbee e pensa que todas essas coisas pertenciam ao cachorro de Sujin, e ele rapidamente pega o frisbee jogando e incentivando o cachorro a pegá-lo. O mesmo reage instintivamente e o pega em segundos, um tanto confuso por sua própria reação. O mesmo acontece com a comida. A princípio o cachorro rejeita por não ser saborosa o suficiente, mas depois consome intensamente todo o alimento, o que faz o protagonista rir. O cachorro também encontra uma galinha de brinquedo e a toca com cuidado, tentando entender por que o prota trouxe. Alguns segundos depois, o prisioneiro estava brincando alegremente com uma galinha sem se distrair com o que estava ao seu redor. Ao ouvir o som do cachorro se divertindo, Liu Lang decide sair temporariamente do prédio da prisão. Além de todas as outras tarefas, ele deveria eliminar os dejetos do cachorro celestial. Enquanto faz isso, ele percebe algo brilhante entre os resíduos e fica feliz pensando que era valioso. Ele observa que o excremento do cachorro do céu é um fertilizante muito eficaz para florescer o solo duro ao redor da prisão. Isso faz pensar que poderia ser ouro de verdade e que o cachorro poderia trazer ainda mais exemplares no futuro. No entanto, ele logo percebe que as coisas brilhantes eram bastante macias e a textura parecia esquisita. Com raiva, o prota joga o pseudo-ouro no chão, pensando que era uma falsificação divina duvidosa. Assim que ele se afasta, um pequeno galho começa a crescer. Na manhã seguinte, o prota volta ao mesmo lugar para retirar novamente os dejetos do cachorro, mas algo surpreende de imediato. No local onde não havia nada ontem, apareceu uma enorme árvore com frutos incomuns em formato de corpo humano. Esses frutos o fizeram se perguntar que tipo de coisa lendária estava diante dele. Ele se lembra da mítica árvore Rinzen e deduz que ela provavelmente brotou na noite anterior daqueles grãos dourados que ele jogou fora. O prota lembra que a viagem ao oeste menciona que o cheiro do fruto do Jin dá 360 anos de vida e o seu sabor proporciona 47 mil anos. Ele entende que não pode ter certeza se esta é uma verdadeira fruta Rinzen, então decide consultar um especialista. Ele vai até Yasu com essa questão, perguntando se realmente esta é a fruta lendária. Yasu confirma que é, embora ainda imatura e com magia insuficiente para dar tantos anos de vida. E o prisioneiro mortal revela que a fruta Rinzen é muito rara no mundo mortal e que mesmo após milhares de anos, as árvores podem não produzir frutos. Ele acrescenta que na forma habitual, o fruto acrescenta 3 anos à vida, mas na forma de uma esfera especial, esse número pode aumentar significativamente. E Yao concluiu seu discurso sobre a lendária fruta, deixando o protagonista visivelmente decepcionado, pois a diferença entre milhares de anos e ideias é muito grande. No entanto, Yao avisa o protagonista que se ele obteve essas frutas, de alguma forma deveria guardá-las para si, caso contrário não sobreviveria nos próximos 3 dias. O menino fica um pouco assustado com tal aviso, mas ao mesmo tempo não entende por que essa fruta poderia provocar a sua morte. Yao explica que essa fruta é incrivelmente útil para cultivadores que estavam à beira da morte ou da vida, ou à beira de um novo avanço em seus ensinamentos. Liu responde que não vai correr nenhum risco, mas em sua mente já pensa em encontrar esses cultivadores para ganhar dinheiro com eles. Ele pergunta quando a fruta da árvore deve amadurecer e o prisioneiro responde que isso pode acontecer incrivelmente rápido, considerando que normalmente levam séculos para amadurecer. Liu Lang fica feliz com a notícia, pois se a árvore cresce com fertilizante de cachorro, as frutas podem amadurecer ainda mais rápido. Enquanto isso, várias outras coisas acontecem no trabalho do protagonista na empresa Mu. Com o som de saltos batendo nos azulejos, a presidente da empresa, Sujin Mu, entra no departamento de segurança. Ela chama pelo protagonista porque precisava de seus serviços, mas logo vê que ele estava dormindo abertamente no trabalho, e ela bate na cabeça dele repreendendo o garoto. Ela coloca as mãos na mesa do escritório e manda o protagonista recobrar o juízo. No final, oferece a ele uma missão muito importante, cujo valor ultrapassava 200 milhões. O prota reage com surpresa e desconfiança, já que um simples chefe de segurança não teria competência para administrar um negócio desse nível. De forma um tanto quanto lúdica, Sujin diz que percebeu isso e pergunta se ele realmente não entende o motivo de tal escolha. A presidente explica que apreciou seu trabalho e decidiu confiar-lhe esta missão, e o protagonista desvia o olhar com decepção e vergonha, pensando que isso poderia ser um sinal dos sentimentos de Sujin por ele. A presidente esclarece que a essência da missão é proteger o transporte de esmeraldas extraídas no país de M, e Liu Lang repete que não esperava tanta confiança, enquanto a garota responde
inicialmente em pânico, recuperaram-se e decidiram revidar. E o protagonista, com um tom provocador, disse que o seu nome não era importante para eles, e os bandidos que encontraram e correram instantaneamente. O protagonista continuou dizendo que era importante saber que não deveriam atravessar o seu caminho, se não quisessem se arrepender. Então ele iniciou uma série de tiros, mirando no primeiro no ombro de um deles, derrubando-o. O prota atira no próximo bandido e o acerta na perna, derrubando no chão. E ele continua a atirar até que os 3 bandidos estivessem exaustos ou mortos, transformando a clareira pacífica em um campo de batalha. Ele então se aproxima do acampamento dos bandidos e atira em um outro lutador. Ainda havia muitos bandidos no local conversando entre si, e sem entender como o protagonista conseguia se mover tão rápido e atirar ao mesmo tempo. Dramaticamente, Liu Lang convida os outros lutadores a resistirem, mas os seus rivais superpoderosos pedem misericórdia. No entanto, em sua nova natureza guerreira, o protagonista não considera a misericórdia importante. Zhao Sanlin recupera a consciência após ouvir os tiros, mas ainda não entende a situação. Ele vê vários cadáveres de bandidos e começa a aterrorizar e teorizar sobre o que estava acontecendo. Zhao pensa que reforços podem chegar ou que os próprios bandidos não conseguiram compartilhar algo entre si. Então ele vê o protagonista segurando o cadáver de um dos bandidos e se pergunta se foi ele quem mandou geral de vala. Liu Lang percebe que Zhao acordou e diz que resolveu tudo e que as esmeraldas estavam seguras. Zhao fica incrivelmente surpreso pelo protagonista ter conseguido enfrentar tantos inimigos e o prota responde modestamente que se algo tivesse dado errado, ele teria sofrido simplesmente. Então ele desamarra Zhao, que não consegue esconder a sua alegria e quer amenizar a primeira impressão. Liu Lang lembra mais uma vez que apesar de sua invulnerabilidade física, se acontecesse algo com as esmeraldas, Sujin enfrentaria sérias consequências. A expressão de Zhao muda amigavelmente por medrosa e ele tenta alertar o protagonista sobre o perigo. E Liu imediatamente entende e se mostra insatisfeito por ter se distraído. Um dos bandidos, usando uma máscara cinza, aponta uma arma para sua cabeça e o prota se levanta e ergue as mãos, fingindo se render. E o bandido brincalhão manda o prota para o inferno enquanto se preparava para atirar. Zhao, não conseguindo conter a excitação, grita o nome de Liu na esperança de trazê-lo de volta à realidade. Com um leve sorriso, o prota usa sua habilidade especial para se posicionar atrás do atacante e mover a mão para atirar para o alto. O bandido se afasta do prota, mas não entende exatamente como tudo aconteceu. Pensando que foi coincidência, ele começa a atirar em Liu Lang, que se esquiva de cada bala com maior facilidade. O bandido mascarado observa sem entender como alguém pode se mover mais rápido do que balas, e a sua arma fica sem balas, então ele decide fugir, mas não consegue ir muito longe. E o protagonista tira na parte de trás dos joelhos do bandido, que cai exausto e indefeso ao chão, tremendo de medo e de frio. Liu Lang aponta a arma para a cabeça do oponente e pergunta ativamente se ele realmente achou que poderia vencer. Em seguida, ele decide tirar a máscara do homem para ver quem teve coragem de atacá-lo. Liu Lang vê o rosto tenso de um homem comum da meia-noite com uma barba quase imperceptível. Ele reconhece esse rosto do passado e olha para o bandido com horror e raiva. O prota se lembra que esse homem era o diretor de uma empresa de cobrança que forçou seu pai a pagar uma dívida falsa. Irritado com as lembranças, Liu Lang aponta a arma para a cara dele e exige saber para quem é que ele trabalhava e por que estava ali. O homem, com um sorriso malicioso, disse que não iria revelar nada, mesmo diante de sua morte. Curioso, Liu Lang atira na testa do bandido, questionando-se sobre quem ele pode estar protegendo com tanto fervor. No dia seguinte, no escritório da empresa Mu, Liu Lang informa ao presidente que tiveram confrontos com o bandido durante o transporte das esmeraldas, mas que o problema foi resolvido. Sujin pede para ele contar exatamente como lidou com os bandidos e ele percebe que não teve ajuda. O prota responde que seu método de trabalho é segredo e que ele se concentra nos resultados, tentando distrair a presidente do seu drama pessoal. De repente, a esfera no peito de Liu Lang começa a brilhar, sinalizando a necessidade da sua presença lá, na prisão celestial. Ele cobre o peito com a mão, tentando esconder o brilho e amaldiçoa mentalmente a esfera para brilhar em um momento tão inconveniente. Rapidamente, ele sai da sala mentindo para Sujin que precisava fazer uma inspeção. E a garota, preocupada com o desaparecimento repentino do subordinado, se pergunta se realmente viu algum tipo de luz no bolso da jaqueta dele. Liu Lang corre para um corredor deserto, olhando ao redor para se certificar de que ninguém o viu. Quando se sente seguro, ele ordena a esfera que o transporte para a prisão celestial. No meio das nuvens, ele vê o sentinela Ben Yan com um novo prisioneiro, a quem cumprimenta calorosamente, mas rapidamente interrompe, ordenando que continuasse seu trabalho. Liu Lang, de forma sarcástica, afirma que sentiu falta do seu chefe e pergunta qual foi o crime cometido dessa vez. Ele finalmente observa bem um novo prisioneiro, um homem baixo vestido com roupas típicas de chefe. O prisioneiro se apresenta como Dan Shen, o chefe do refeitório imperial, condenado por violar as regras de preparo de alimento durante uma festa importante. Nesse momento, Benion desaparece da prisão, transferindo toda a responsabilidade do prisioneiro para o prota. Liu Lang se volta para Da Shan e pergunta como pode ajudá-lo, ao que o mesmo, interessado em saber se havia alguma cozinha na prisão celestial, ouve de Liu Lang que ainda não havia, mas que isso poderia mudar, insinuando a possibilidade de um suborno. Dan Shan, que gosta de cozinhar, oferece ao protagonista um anel da sorte com gravuras e uma linda pedra preta com hieróglifo gravado, pedindo que ele aceitasse como agradecimento por sua ajuda futura. Liu Lang aceita o anel imediatamente e o coloca no dedo médio, garantindo que criar uma cozinha na prisão celestial não seria o problema. O chefe fala sobre o que precisa para preparar uma variedade de alimentos confortavelmente e menciona que gostaria de explorar muitas receitas diferentes. Embora Dan Shan ainda não tenha completado a sua lista de utensílios e produtos necessários, o protagonista decide ir a compras e acaba em uma loja de equipamentos. Ao se aproximar da cozinha, o protagonista se preparava mentalmente para lidar com os altos custos. Ao olhar para sua carteira, percebeu que apesar da sua promessa não poderia pagar
pagar por todo o equipamento necessário. De repente, um balão vermelho passou voando pelo garoto e 2 consultores anunciaram que ele era 10.000 cliente, e eles disseram que ele poderia escolher qualquer conjunto de utensílios de cozinha gratuitamente, incluindo a entrega e instalação. 10.000? 10.000? 10.000? Tio Peps Munhai. Liu Lang olhou para o anel da sorte que Zudashan lhe deu e com o olhar notou seu brilho, percebendo que ele era o motivo deste milagre. Com um largo sorriso nos lábios, o protagonista escolheu um dos grandes conjuntos. Os consultores do anel da sorte também forneceram todos os suprimentos necessários para a cozinha de Zudashan, permitindo que ele ganhasse uma coleção completa como parte da promoção. Além de todos esses benefícios, o protagonista recebeu 2 geradores a diesel de alta potência que garantiriam o funcionamento constante da cozinha. O menino não podia conter a sua alegria agora, seguro de que a ajuda de Zudashan teria valido a pena. Os serviços foram rápidos e em poucas horas todos os equipamentos da cozinha, junto com suprimentos de comida e geradores, foram instalados na prisão aérea onde o chefe trabalharia. Incrivelmente grato, o protagonista riu internamente por não ter que pagar um único centavo por todos aqueles presentes e pediu a Dachan por seus serviços profissionais, convidando o mesmo a preparar pratos para a prisão celestial. Liu Lang acreditava que poderia montar uma sala de jantar paga na prisão, o que o ajudaria a enriquecer mais rápido em suas fantasias. E ele sonhava que nessa sala de jantar, qualquer divindade teria que pagar em dinheiro sem troca de pergaminhos ou esfera. Depois de um tempo, Liu Lang estava caminhando pela área da empresa Mu, pensando em como sua vida dupla como sentinela e segurança era maravilhosa, quando de repente um de seus subordinados saiu correndo do prédio da empresa e veio em sua direção, informando que um homem suspeito usando chapéu preto e olhos escuros estava por perto e procurava por ele. E o prota perguntou onde é que exatamente esse homem estava. O subordinado apontou para um estranho de óculos e um terno formal que estava nas proximidades, declarando que era ele quem estava sendo procurado, e o estranho percebeu que havia sido notado, então se virou e saiu calmamente em direção à praça em frente ao escritório da empresa Mu. Liu Lang mandou seu subordinado voltar ao trabalho e se preparou para alcançar o suspeito. Quando se aproximou, o suficiente para ser ouvido claramente, gritou para o estranho. O prota perguntou quem ele era e o que queria e por que decidiu deixar aquele lugar. O homem respondeu que o seu objetivo era encontrar o prota e mostrou uma cicatriz que corria pelo pescoço, dizendo que queria conversar com seu futuro cunhado. Liu Lang afirmou que não entendia a piada, já que estava noivo e nunca havia traído a sua noiva. O estranho respondeu que, embora Liu possa não saber o nome da sua irmã, eles definitivamente se conheceram, e disse que a sua irmã era policial e que ele havia derrotado em uma batalha, então deveria se casar com ela. Liu Lang afirmou que esta era uma lógica estranha, pois se ele também tivesse sido derrotado por algum adversário pouco atraente, dificilmente esse casamento aconteceria. O menino então se lembrou do seu compromisso, e o estranho abordou Liu dizendo que viu um contrato entre Sujin e Liu, no qual eles concordaram em assumir um compromisso como um movimento político. O prota não conseguiu conter a sua surpresa por alguém saber dessa informação e então perguntou diretamente como que o cara sabia disso. Ele sabe disso e responde que vasculhou o quarto do protagonista, percebendo o perigo de ficar sozinho com aquele homem. O prota então decide se despedir educadamente e fugir. No entanto, assim que ele se move, o estranho suspeito aparece atrás dele, e o homem cobre o nariz do prota com um pano embebido em algum tipo de composto químico, dizendo que se ele e Liu se encontrassem, deveria levá-lo a algum lugar. O estranho comenta rapidamente que o protagonista teve muita sorte de poder se casar e se tornar um membro da sua família, com um possível direito à presidência no futuro. Aos poucos, o prota perde a consciência devido ao clorofórmio ou a alguma mistura semelhante no plano, e a única coisa que vê são os óculos do estranho. Logo, Liu Lang tenta abrir os olhos aparentemente após um longo sono induzido pelo clorofórmio. Ele não consegue se mover imediatamente e sente um cheiro bizarro, estranho e doce ao seu redor e tenta descobrir de onde é que vinha. Finalmente, ao abrir os olhos, ele se depara com uma mulher coberta por um cobertor vermelho escuro. Ainda sem entender a situação, o prota grita perceber que estava num quarto bizarro, o que leva a certas suposições sobre ter sido sequestrado de novo. Liu Lang tenta entender como acabou naquela situação com a policial e imagina se o estranho que conheceu recentemente poderia estar envolvido naquilo. Ele não tem muito tempo para pensar, pois a policial acorda e ao perceber a situação, olha para o prota surpresa. Conhecendo o caráter de Liu Lang, ela manda imediatamente ele dar uma explicação. Caso ele mentisse, ameaça mandá-lo para a prisão, onde acredita que ele pertencia. E o prota, por sua vez, também exige uma explicação dela, sugerindo que a culpa pela situação é dela, já que estava na casa dela e ameaça até mesmo processá-la. A policial fica chocada com as acusações, pois apesar do seu temperamento, jamais aconteceria tal crime. Dramático, o protagonista sugere que ele estava se vingando por tê-la derrotado em um duelo e descreve seus métodos de luta como selvagem. E ele insiste que nunca trairia sua noiva por vontade própria, o que surpreende a policial. Confusa, ela pergunta como ele pode fazer tais acusações se ela mal lhe contou algo. E o prota não desiste das suas acusações e decide que era hora de escapar daquela situação incômoda. Ele pega suas coisas e sai correndo do quarto, fugindo para a prisão celestial. Finalmente diz a Tanin para não se preocupar muito com as suas acusações e que não quer vê-lo novamente. Após o almoço, a garota tenta entender como toda essa situação aconteceu e conta os detalhes para o seu irmão. Ele também está sinceramente com medo de ter feito algo criminoso contra o prota, mas a garota esclarece que o objetivo do encontro era diferente. No entanto, como nada aconteceu entre eles, a garota fica surpresa ao descobrir que tudo isso foi planejado pelo seu próprio irmão. Ele diz que queria ajudar
para sua irmã em suas conquistas românticas e continua afirmando que admite ter errado contra Liu Lang. Em um tom tanto quanto envergonhado e irritado, Liu Lang diz que ninguém deve interferir em sua vida pessoal e joga tudo que tem nas mãos dele. Enquanto isso, o protagonista finalmente chega na prisão celestial, recebendo uma ligação no caminho e se perguntando se agora dessa vez era um novo prisioneiro ou algo mais grave. Nas celas principais da prisão, a sentinela vê as crianças recém-chegadas cometendo todo tipo de abusos contra outros presos e até contra o seu chefe. Liu Lang diz que não vê criminosos à sua frente, apenas um grupo de ladrões, o que Benian responde que o imperador de Jade os condenou a um ano inteiro de reeducação por inúmeros crimes. Benian também diz que o imperador permitiu métodos rigorosos de reeducação, tentando de todas as maneiras transferir esse trabalho para o protagonista com promessas. Liu Lang, ganancioso, lembra dessas promessas e diz que estava pronto para enfrentar esses bandidos. Ele se apresenta às crianças, mas uma delas rejeita arrogantemente todas as suas reivindicações de liderança, dizendo que um mero mortal não pode se comparar com a alta posição divina da sua família, e o prota sorri de uma forma sarcástica, dizendo que tem medo do poder de uma simples criança. Com um golpe, Liu Lang derruba o banco onde o menino estava sentado arrogantemente, fazendo voar pelo ar. Ele cai ao chão do cimento na prisão, tremendo violentamente e gritando de dor, enquanto outras crianças chamavam de Shen. O prota agarra Shen pela camisa e o garoto horrorizado diz que nem mesmo seus pais levantaram as mãos contra ele, questionando como o protagonista se atreveu a fazer isso. O sentinela o chama de cinto mágico e diz que agora estava fazendo seu trabalho, lembrando dele da ordem do imperador de Jade para reeducá-lo rigorosamente. As outras crianças, vendo a severidade do protagonista, ficam assustadas e decidem que não tem escolha a não ser obedecer às suas ordens. Liu Lang amarra Shen com meias sujas e decide trancá-lo em uma cela de castigo por 3 dias, sem comida, ameaçando as outras crianças com o mesmo se não obedecessem. Naturalmente, as outras crianças ficaram apavoradas com essa perspectiva e começaram a garantir que obedecerão ao protagonista. No final, ele decide tirar a mordaça de Shen, prometendo libertá-lo do castigo se ele se comportar, e o mesmo, incapaz de suportar a humilhação, concorda. Assim que Shen se rende, Liu Lang, à sua maneira tradicional, exige um suborno, e Shen, irritado mas sem alternativa, entrega uma orbe ao prota. Liu Lang encontrou o ouro ao atacar um dos aristocratas celestiais, que dizia ter o poder de curar todas as doenças e ser útil para os mortais. Embora o prota desconfiasse que algo poderia estar errado com esse presente, ele não tinha certeza. Então convidou as crianças para provar os pratos preparados por Zudai-chan, o chefe da prisão. Enquanto isso, as crianças conversavam entre si planejando uma armadilha para o prota, e Shen também afirmava que o sentinela não teria chance de usar o seu dom, olhando com raiva para o prota que o humilhou e prometeu vingança. Os ladrões se passavam por meninos educados e obedientes, tentando enfraquecer a vigilância dos guardas e atacar no momento certo. Shen, o líder da gangue de crianças, refletia que o protagonista não suspeitava de nada e estava convencido de que o seu plano não poderia falhar, e ele se imaginava sentado em um trono com Liu Lang se curvando e implorando perdão pela humilhação de alguns dias atrás. No entanto, essa fantasia foi interrompida pela voz do prota, surpreendendo Shen, pois ele deveria estar adormecido segundo o plano da gangue. Shen pulou da cama e foi até o refeitório para ver o que deu errado, e lá encontrou o protagonista cercado por crianças jogando videogame e conversando sobre o jogo. Shen perguntou por que ainda não haviam executado o plano de vários dias e por que Liu Lang ainda estava acordado, e as crianças, com as expressões estranhas, admitiram que estavam absorvidas no jogo e que se esqueceram de suas intenções originais. Ao ouvir isso, Liu Lang se aproximou de Shen e perguntou desconfiado sobre o que eles estavam falando e qual era o plano e por que ele deveria estar dormindo. Shen, nervoso, respondeu que não havia plano e que Liu Lang não deveria levar a sério o que ele disse alguns minutos antes. Após essas palavras, Shen tentou se afastar do prota, mas ao se virar tropeçou em um travesseiro e caiu com um grito alto. Ele adormeceu imediatamente devido à sua magia especial, enquanto as outras crianças contavam a Liu Lang sobre o plano de trair os travesseiros para fazer com que o sentinela os liberasse. O prota disse que como eles finalmente confessaram tudo, não iria puni-los, enquanto pensava em como conseguiu mover os travesseiros na hora certa. Depois de um tempo, Shen acordou entre os travesseiros, decepcionado com seus companheiros e consigo mesmo por ter caído na própria armadilha. Os membros da gangue da infância de Shen tentam convencê-lo a parar de resistir, argumentando que se ouvirem Liu Lang estarão melhor na prisão do que em qualquer outro lugar. Shen, no entanto, diz que não quer obedecer a um mero mortal e acusa as outras crianças de traição. E o prota, ao ouvir sobre as habilidades de Shen em jogos, propõe resolver a disputa em um duelo em um jogo de console. Shen, com arrogância, aceita o desafio e avisa o prota que ele pode se arrepender dessa escolha. Após meia hora de luta intensa, o discurso arrogante de Shen se mostram inúteis, pois ele perde 20 rodadas seguidas para o prota e as crianças ao redor pedem que ele parasse de jogar e se desculpar, enquanto seu oponente pergunta se ele realmente ganhou sem que o outro lado cedesse. Shen, de cabeça baixa, expressão sombria, reconhece a superioridade do prota com lágrima nos olhos, para o alívio das outras crianças. Liu Lang, percebendo uma oportunidade de lucro, decide que pode fazer as crianças pagarem por extras no consoles. Eles concordam em pagar com moedas roxas, uma moeda celestial que o prota já tinha visto antes, mas não sabia como usar, e as crianças explicam os conceitos básicos da economia celestial, dizendo que essas moedas podem ser usadas tanto no cultivo quanto na compra de diversas coisas, materializando uma tela azul espacial. Liu Lang examina cuidadosamente as diferentes opções na tela azul, percebendo que a tecnologia no céu funciona de forma semelhante às dos mortais. Ele estima que tem 20 moedas roxas de suas apostas com as crianças e decide ver o que pode comprar com essa quantia. Para o seu grande desapontamento, a maioria dos artefatos verdadeiramente importantes eram muito caros. No final, Liu Lang decide comprar sementes de ervas mágicas, pensando que poderia cultivá-las com a ajuda de fertilizantes celestiais e ganhar dinheiro rapidamente. De repente, um dos meninos entra correndo na sala com más notícias e pede ao protagonista que o acompanhasse. Ao retornar ao refeitório, o prota vê Shen deitado imóvel no chão e pergunta o que aconteceu. As crianças dizem que Shen, sem
motivo aparente, caiu ao chão e perdeu a consciência precisando de ajuda de um adulto. E o prota tenta afastar o menino e percebe que a sua pele estava pálida, sugerindo que ele pode ter sido até mesmo envenenado. O sentinela se lembra da esfera dourada que Shen lhe deu e decide usá-la sabendo que ela serve para curar várias doenças. Ele se prepara para colocar a esfera na boca de Shen, pensando que se foi produzida no céu deve ser adequada para seres do rank divino. No entanto, as crianças percebem o que Liu Lang está tentando fazer e avisam que não era a melhor solução. De repente, uma voz desconhecida ordena que ele parasse, vinda do meio do refeitório. Liu Lang se vira e vê um homem barbudo de cabelos grisalhos que se apresenta como Yan, o médico pessoal da família Shen. Yan diz que a esfera não deve ser consumida oralmente, pois pode prejudicar a divindade. Ele explica que foi enviada por um dos sentinelas que percebeu o que Liu Lang queria fazer para evitar um erro fatal. O prota pergunta o que é a esfera e o médico explica que ela pode causar muitos danos se tomada inteira e deve ser administrada gradualmente. Ao ouvir isso, o prota percebe que o presente de Shen sem explicação poderia tê-lo matado, e ele repreende as crianças, mas elas maliciosamente dizem que não sabiam disso. Yan sugere que Shen pode ter desmaiado devido a um ataque de uma doença antiga gravada pela ansiedade emocional, e ele precisava de certo medicamento. Vendo isso, o prota pensa arrogantemente que os imortais não são muito diferentes dos mortais, e em alguns casos até mesmo mais fracos. Yan afirma que os medicamentos adequados para tratar Shen precisavam ser preparados ao longo de 2 anos, causando horror nas crianças, e elas ameaçam o médico exigindo uma solução mais rápida. Yan mostra uma lista de ervas e diz que pode preparar os remédios se conseguirem essas plantas, mas avisa que elas não estavam disponíveis atualmente. Liu Lang examina a lista e percebe que são as mesmas ervas cujas sementes ele comprou com moedas hoje. Para a alegria das crianças, ele afirma que poderá obter todas as ervas necessárias em um tempo relativamente curto. Yan aconselha o protagonista a não interferir nos assuntos dos imortais, pois acredita que um mortal não conseguiria as ervas, mas o prota responde com desdenho dizendo que os mortais podem realizar milagres que os deuses não entendem. Ele propõe um acordo: se conseguisse as ervas, Yan obedeceria suas condições. Se falhar, Liu Lang pagará com dinheiro e sua posição na prisão. E Yan, confiante, aceita o desafio e deixa a prisão. As crianças disseram ao protagonista que ele deveria estar perdendo tempo, pois não acreditavam que ele conseguiria essas ervas. Determinado, o prota começou a transformar a sua ideia em realidade, carregando um carrinho com fertilizante pesado para a grama perto da prisão. Ele tirou um saco com sementes das ervas necessárias para o remédio e começou a trabalhar. O prota pensava nas palavras do doutor, que mencionou que o preparo de remédio leva apenas 6 meses devido à natureza dos ingredientes. Com isso em mente, ele acreditava que as ervas cresceriam mais rápido que as dos 2 anos previsto. Plantando a semente junto com fertilizante pesado, ele esperava que as ervas começassem a brotar rapidamente, mas o prota mal podia esperar para ver as surpresas do doutor. 5 dias depois, o Dr. Yan voltou à prisão celestial, ansioso por notícias sobre o sucesso ou fracasso do prota na busca pelos ingredientes. O médico até pensou que Liu Lang havia fugido, incapaz de suportar a pressão. No entanto, o prota apareceu diante dele, informando que tinha algo para mostrar. Ele revelou as ervas que tinha cultivado, surpreendendo o velho médico que não entendia como um mero mortal havia conseguido obter ingredientes tão raros e tão rápido. Após preparar o remédio, o Dr. Yan admitiu a sua derrota no acordo e estava pronto para cumprir a condição que o protagonista quisesse estabelecer. Depois de pensar um pouco, o prota simplesmente estendeu a mão ao médico de forma amigável. O Dr. Yan, surpreso, aceitou a amizade, considerando o protagonista uma pessoa muito interessante. E o prota precisava dessa conexão para vender as ervas de uma forma mais eficaz. De repente, Liu Lang recebe uma ligação e irritado atendeu, pois tinha acabado de sair do trabalho e era a presidente Su Jinwoo, que afirmava ter tentado contactá-lo há algum tempo. Ela disse que havia uma emergência e que ele deveria ir até a residência dela de imediato. O prota dirigiu-se apressadamente para a casa de Su Jin e ao chegar encontrou com uma outra garota, que olhava com desconfiança e crítica. A nova garota rapidamente se aproximou do prota e perguntou se ele era o noivo de sua prima Su Jin, ao mesmo tempo em que criticava sua aparência. Su Jin apresentou a garota como Nan, a sua prima mais nova e a sua segunda jovem mais bonita de todas. Xiao, como ela era chamada, repreendeu o protagonista pelo seu estilo de vestir, chamando ele de pouco sofisticado e chato. Ela também lembrou que ele era apenas o chefe do departamento de segurança, uma escolha duvidosa de namorado para Su Jin. Liu Lang se aproximou de Su Jin em voz baixa e perguntou o que realmente estava acontecendo e por que não foi avisado, ao que a garota responde que também não esperava a chegada repentina de Xiao, que então se juntou a eles. E a garota aparece igual uma maluca atrás dele, perguntando do que eles estavam falando e cochichando. Ainda parecendo uma frenética, ela disse que sabe muito bem quais são as intenções do protagonista para com a sua prima, deixando o mesmo assustado. Ela começa a repreender o casal, dizendo que já que eles são noivos, deveriam estar mais próximos, mas estavam meio que longe um do outro. E os dois, assustados no cantinho, começam a dizer que eles estavam próximos sim e que era ela quem estava pegando demais no pé deles. Xiao começa a dizer que na realidade o protagonista tinha que pelo menos saber cozinhar, caso contrário nem permitiria que ele se casasse com a sua prima. E o nosso herói tenta se tranquilizar em sua mente, dizendo para si mesmo que estava tudo bem e que ela é apenas uma garota mimada, mas que ele precisava fazer um prato fantástico. Em seguida, a noiva do protagonista pergunta ao mesmo se ele por acaso não estava cavando a sua própria cova ali, já que na verdade a garota era praticamente uma inspetora. Ele tenta deixar a garota mais tranquila, dizendo que não precisa se preocupar e que estava tudo bem, enquanto diz a ela mentalmente que deveria ter avisado isso antes. Mais tarde, ela estava o protagonista ajoelhado, perto do chefe imortal, na prisão dos imortais, implorando ao mesmo para que lhe ensinasse alguns pratos fantásticos. O cara fica meio sem jeito, mas responde ao protagonista dizendo que poderia ensinar alguns pratos para ele, já que o garoto havia progredido muito recentemente. Mas ele gostaria de saber como que o protagonista tem certeza de que Xiao não está
estava tramando uma outra coisa além disso, e que não era só isso que ela exigiria. E o nosso herói surpreso rebate dizendo que realmente existia essa possibilidade, o que era bem preocupante agora. O cozinheiro entrega ao protagonista um artefato dizendo que aquilo é um presente que ele recebeu do guarda da prisão imortal que veio ali quando o protagonista estava fora. Ele veio para buscar o seu cão. Em seguida ele sai dali dizendo ao protagonista que já estava indo cozinhar e que o mesmo deveria vir encontrá-lo quando terminasse tudo. Ao abrir o presente, o protagonista percebe que se tratava de um pergaminho e fica estupefato se perguntando o que era aquilo. Mas ali ele se apronta a entender tudo o que estava querendo dizer no pergaminho. E com um sorrisão em seu rosto, o nosso querido heróizinho diz que definitivamente cumpriria esse desafio dessa vez, fazendo Xiao calar a boca de uma vez por todas. Algumas horas haviam se passado e o protagonista tinha feito um baita de um banquete, e a garota tudo que elogiou foi a aparência e o cheiro que estava vindo. O protagonista estava completamente sem graça, dizendo que espera ter cumprido as expectativas dela, enquanto se perguntava se ela estava querendo começar uma guerra. Mas a noiva do protagonista pede para sua prima não julgar um livro pela capa e experimentar, enquanto a garota ainda insiste. Na verdade, parece que ela só estava tentando ser babaca mesmo. Em seguida, a garota decide finalmente colocar um pouco da comida na boca e ver qual era realmente o gosto. Depois de analisar um pouco, os seus olhos se abrem de espanto ao perceber que na verdade o protagonista mandou muito bem na cozinha e que a comida estava muito deliciosa. E ela na verdade refletia que os pratos do protagonista eram até mais gostosos do que os pratos de restaurante profissionais. Mas mesmo assim, enquanto pegava mais alimento, reflete que o prota não era rico e nem bonito e que a sua prima merecia muito mais do que ele. Com isso ela se levanta gritando com o protagonista, perguntando se ele realmente fez ela comer aqueles pratos e que eram incríveis, enquanto o protagonista pensava que a garota, na verdade, falaria que os pratos estavam horríveis. Com isso ele usa sua habilidade de olho divino para tentar desvendar o que a garota falaria, mas algo acontece com ela e conseguimos ver o espanto em seu rosto ao perceber o que o protagonista fez.